Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Credcast, o seu podcast de conteúdos de crédito. Essa primeira temporada a gente está focando em conversar com empreendedores que escreveram a história do crédito digital no Brasil. E hoje eu tô aqui com mais um deles. Eu já vi muito empreendedor quebrar pedra, disruptar o seu mercado, mas eu nunca vi um cara fazer isso tantas vezes em tão pouco tempo. Eu tô aqui com um grande amigo, Leonardo Rebic. Léo, obrigado por aceitar nosso convite. Valeu, Marco. Prazer estar com você aqui. E eu queria que você começasse contando quem que é o Léo. Legal. De onde que você é. A galera precisa conhecer o Leonardo por trás do CNPJ. Pô, obrigado aí, Marco. Esse convite, cara, pra mim é muito importante. Cara, te considero pra caralho. Achei genial a tua ideia de montar esse podcast, né? O Credcast. Por mais que o foco seja crédito, enfim, eu vou contar aqui da minha história como pessoa física, quem é o Leonardo. E foda-se, eu vou sair do tema de crédito mesmo, porque, cara, eu fiz bastante coisa, você sabe. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu me descobri empreendedor de verdade. Cara, lá eu tinha 4 anos de idade. De verdade, 4 anos de idade. Eu ganhei um ferrorama da minha tia. E aí, no momento que a minha tia me deu aquele ferrorama, essa história quem conta é ela, porque eu não lembro, mas eu não quis abrir o brinquedo. Eu peguei aquele brinquedo e já quis vender aquele brinquedo. Então, estranho, né, cara? Uma criança ganha um ferrorama e não quer nem abrir, quer vender. Eu lembro, minha tia falou, você quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Então, desde pequeno. Enfim, o tempo passou. Isso veio se repetindo ao longo da minha vida. Então, quando eu ganhava alguma coisa, se era um produto, eu queria vender as coisas no colégio, sabe? Um negócio muito doido. Me senti um pouco estranho, porque eu era o único no colégio que fazia isso, né, da minha turma ali, né? Mas, enfim, e aí eu lembro quando eu tinha, acho que 16, 17 anos, foi quando o meu irmão trouxe o computador para casa, trouxe ali a internet, cara, e fiquei viciado naquilo, cara. Fiquei, o modem discado ainda, era 1996, 97, e eu fiquei viciado naquilo, né? Me considerava ali um hacker, né? Brincando aqui, mas lógico que não. E, cara, gastei pra caralho ali o dinheiro da minha mãe com conta de telefone. E ela chegou, cara, e mandou meu irmão tirar o modem. E eu surtei, né? Eu só estudava naquela época. E eu falei, caralho, tenho que agora fazer dinheiro, tenho agora que trabalhar. E aí, com o que eu faço? E naquela época eu me metia muito ali com Linux, né? Me achava um hackerzinho ali. E eu lancei um livro daquilo que eu gostava, lá em 1997 para 98. E eu vendi, em dinheiro de hoje, seria R$1 milhão daquele livro. Ele se chamava Manual Completo do Hacker. Não me orgulho dele, mas vendeu pra caralho. Comprei carro zero, comprei casa pra minha mãe, etc. Enfim, resolvi meu problema. Eu fiz, inclusive, a própria capa do livro no Photoshop. Então, eu me descobri ali naquele momento como um fazedor, porque eu nem sabia que eu era empreendedor, eu não conhecia essa palavra. Eu fui conhecer lá na frente, depois de várias tentativas também de fazer várias coisas, sem saber que eu era empreendedor. Então, tentei fundar uma empresa de cidadania italiana lá em 2004. Eu fiz mais 2 livros que foram top 10 de vendas. Eu descobri como é que funcionava o PageRank do Google para deixar a página em primeiro lugar. Fiz a minha primeira startup de verdade em 2007. Foi quando eu entrei em contato com um cara da RBS e para tentar fazer uma parceria. Eu ainda não sabia que eu era empreendedor. E quando o cara chegou, o cara saiu do Sul, foi para o Rio de Janeiro e ele esperava, quando ele foi conversar comigo, esperava encontrar ali um plano de negócio, um fluxo de caixa, né? E eu nem sabia que porra era aquela. Eu tinha 26 anos, 27 anos. Então, naquele momento, eu descobri o que era ser um empreendedor, né? Então, por trás de tudo isso, não, eu demorei, eu acho que bastante tempo para entender quem eu era, né? Qual era o que me motivava, tá? E era isso. Então, quando eu descobri que era de fato que eu era empreendedor ali em 2007, que foi a primeira vez que eu escutei a palavra, né, empreendedor, foi em 2007. Eu tinha 27 anos. Eu empreendi de novo em 2010, quando eu criei a currículoautêntico.com, um selo de auditoria para currículos. Empreendi de novo em 2013. Engraçado que eu sempre empregado, eu sempre trabalhei no mercado privado, como CLT. Então, na verdade, eu nunca conseguia virar as minhas coisas, porque eu ia até metade, eu ia até 50%, e eu não conseguia seguir em frente. O negócio não dava certo, porque eu não estava ali de frente, né? Então, hoje, quando a gente
conversa com o investidor fala só coloca o dinheiro se você tiver dedicado de frente. Hoje eu entendo isso. Naquela época, enfim, não tinha nem essa experiência. E uma coisa que eu sou sempre muito honesto, eu sempre fui um cara muito simples, né, cara? Fui um cara muito simples, demorei muito. Eu estudei em colégio público a vida inteira, me demorei para me formar, fui me formar com 30 anos. Comecei a falar inglês por necessidade com 40 anos de idade. Eu até escrevi recentemente um e-book onde eu conto essa história, né? Que eu consegui vencer, sair do outro lado, né, cara? Botar alguns milhões no bolso, porque simplesmente eu não desisti. Tem um cara que me conhece, que é o Max. O Max fala o seguinte para mim. Ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, Léo, você é um cara que consegue fazer as coisas porque você não sabe como fazer as coisas. Ou seja, eu sou um cara que não leio os livros porque eu tenho uma dislexia altíssima, então eu demoro horrores para terminar um livro. Tanto que, cara, eu era o pior aluno da escola porque de fato eu não gostava de estudar. Era muito difícil para mim estudar na escola. Então eu prestava atenção e eu sempre passava, no final do ano eu passava na prova de recuperação. Nunca tive um caderno, nunca tem nada na faculdade. Terminei a faculdade também prestando atenção, enfim. Então para mim foi muito difícil isso. Eu sempre me achei muito burro durante muito tempo, de verdade. Sempre me achei muito burro durante muito tempo. Só passei a acreditar em mim mesmo quando eu comecei a botar dinheiro no bolso e ver que eu era capaz de conseguir, de fato, fazer as coisas. Até lá eu me sentia muito maluco, né? Muito doido. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, que história bacana, Léo. A gente se conhece aí desde 2015 e eu confesso que tem coisa que eu vim descobrir agora sobre você, cara. Que história bacana, puro suco do empreendedorismo. E eu confesso, eu fui um dos caras que foi meio cético com o que você queria fazer na época, né? Mas parece que esse status quo nunca te importou muito, né? Se era difícil, você ia lá e fazia. Fala pra gente aí, o que você tava querendo fazer na época e por que você queria fazer? Legal. Antes de, acho que responder essa pergunta diretamente, você usou essa palavra cético, né? E eu lembro eu lembro de 2 momentos da minha vida. Primeiro, eu acho que eu já falei aqui, né? Que eu sempre me considerei muito burro, né? Por não ser o melhor aluno da escola, não conseguir estudar que nem os meus amigos e etc. Enfim, eu me sentia muito diferente, tá? E principalmente pelas minhas notas baixas no colégio, minha mãe era manicure em casa, então ela, enfim, estava ali sempre conversando com as clientes que também eram amigas dela. Certa vez eu passando pela sala, minha mãe falou assim, meu filho não é inteligente. E ela falou, meu filho não é inteligente, mas o meu filho é muito criativo. Então, eu ouvir minha mãe falando isso reforçou ainda mais o meu sentimento de, porra, eu não sou inteligente. O meu irmão, cara, já tinha passado na UFRJ, primeiro lugar, direito, sabe? Meu irmão estudava. Meu irmão sempre foi um cara muito inteligente, né? E conseguia estudar, e eu não consegui. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, minha mãe falou, cara, meu filho não é inteligente, mas ele é um cara muito criativo. Ele consegue resolver problemas complexos de forma simples. Mas, cara, naquela época eu não tinha maturidade para refletir e entender aquilo. Eu guardei a parte mais tensa do que ela me chamou de praticamente um burro ali, mas não foi isso que eu queria dizer. Mas eu guardei aquilo durante muito tempo. O meu irmão, na minha segunda startup, eu estava desenvolvendo a currículoautêntico.com, né, que era a validação das competências, né, no currículo. Que a ideia era, se o seu currículo é autêntico, você tem prioridade, porque o RH tem que validar aquelas informações. E o meu irmão falou assim para mim, Léo, por que você está fazendo isso? Né? Por que você está criando essa empresa? Se a Cato não criou, que na época a Cato era, né, a base de currículos gigantes. Era o líder, eu acho, isso. Não lembro. Se a Cato não criou isso, é porque então o cara não era para criar. Né? Quem sou eu para criar algo que a Cato não criou nesse segmento? E a minha resposta para ele foi assim, André, simplesmente porque não criou. Né? Simplesmente porque não criou. É interessante que eu tinha visto eu tinha visto um filme, acho que no ano anterior, que o cara falou que existem diversos livros diferentes, com histórias diferentes, com ensinamentos diferentes, escrito com o mesmo conteúdo, com letras, com o alfabeto. Então, cara, com o mesmo alfabeto você escreve histórias diferentes, né? Então, naquele momento, eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, eu estou fazendo simplesmente porque eles não fizeram. Eu tive uma visão que eles não tiveram. E eu vou tentar, vamos ver no que vai acontecer. Enfim, falhei
na currículoautêntico.com. Engraçado que depois que você falha, né? Você entende qual foram os seus erros, e a lição que fica é, cara, se eu tivesse insistido mais, eu teria conseguido vencer, e teria mesmo, cara. No final da currículoautêntico.com, diversas empresas começaram a pedir o serviço, ou seja, eu foquei a currículoautêntico.com no B2C e era um produto B2B, mas o dinheiro já tinha acabado e eu resolvi simplesmente desistir. Se eu continuasse, teria dado certo. Mas a sua pergunta foi, a gente se conheceu em 2015, na CIAB, um evento da Febraban, e eu estava ali com a minha quarta startup, né? Depois eu falo da terceira, vamos pular, vamos falar direto de quando a gente se conheceu. Então, o motivo foi, eu tentei pegar um empréstimo para fazer o parto ali da minha filha. Eu não tinha essa grana. Por que eu não tinha grana? Porque eu sempre gastava o meu dinheiro todo empreendendo, né? É engraçado que chegou no momento em que um tio meu falou assim, Léo, você é viciado em empreender. Você gasta o seu dinheiro todo, você se comporta como um viciado. O seu carro já tem 13 anos de uso, você não tem uma casa, você não tem nada, né? E aquilo me abalou um pouco, porque eu sou um cara que tem um bom senso muito grande. E eu sou um cara... Eu tenho um coração imenso, cara, sabe? E eu pondero muito o que as pessoas falam. Então eu falei assim, cara, será que eu sou realmente um viciado? Porque eu já estava empreendendo há muito tempo. Fora lá o livro que tinha dado certo, lá em, 1998... eu nunca mais tinha virado. Era só derrota, uma atrás da outra, realmente gastando meu dinheiro todo. Não tinha dinheiro. Eu vivia pedindo empréstimos para os meus amigos de trabalho, sabe? Eu pagava juros, eu pagava 10% de juros, etc. Nunca tinha dinheiro para nada, para viajar para nada, cara. Eu gastava tudo empreendendo das minhas startups. E aí chegou o parto da minha filha, custava 10 mil reais lá em 2015, eu não tinha grana. Pedi esse dinheiro emprestado lá no meu trabalho e um dos meus amigos me emprestou esse dinheiro. E junto me entregou um contrato de mútuo. E nesse contrato de mútuo, ele tinha juros, né? Era um contrato de juros, artigo 586 do Código Civil. Eu não sabia disso. Até então eu julgava como todo mundo. Ué, mas pode fazer empréstimo a juros? Tipo, isso não é coisa de agiota, né? E a agiotagem é crime? E a agiotagem é crime, né? Enfim, acho que não vou entrar na explicação da Mutual, senão a gente vai gastar mais uma hora aqui, né? E eu falei assim, caramba, então eu comecei a estudar sobre aquilo, sobre o contrato de mútuo, e realmente eu vi que era super legal. Quem quiser, do artigo 586 ou 597, então qualquer um pode emprestar dinheiro para o outro, contanto que seja até o dobro da Selic, tá? Fora isso não pode. E não pode emprestar de forma frequente. Tem que ser não pode de vez se em você quando. não for um banco, né? Só o banco pode. Tem essa. E aí, então, cara, assim, e nessa época eu estava fazendo minha pós-graduação na PUC, então eu falei assim, cara, eu vou criar um sistema, né, um app para fazer vai digitalizar o mútuo, porque até então o mútuo era um papel, não tinha mútuo digital, né? Então eu vou permitir que duas pessoas emprestem dinheiro entre si, assim como eu vinha pedindo emprestado há um tempão. Uma pessoa física tinha emprestado do meu trabalho e o banco não. Eu falei, porra, vou montar um app desse. Foi quando a gente se conheceu lá. Então o nome Mutual vem de mútuo, né, de contrato de mútuo, e a gente se conheceu. Mas eu sei que muita gente falou pra você, inclusive advogados, que não podia fazer. Que aquilo que você queria fazer não era possível. Não era possível. Mas ainda assim você foi lá e fez. Exato. É muito louco isso, porque eu tinha uma vontade muito grande de fazer, eu não entendia por que não era possível, né? Naquela época já existiam os gateways de pagamento, né? Que eram os arranjos de pagamento. Então tinha o Moip naquela época, acho que nem existe mais, tinha o Moip naquela época, tinha a Yugo, né? Que faziam intermediação de dinheiro. Tudo bem, eles não emprestavam dinheiro, mas qual era a diferença? Se o mútuo era legal e a intermediação era legal, e eu usava esses intermediadores para fazer a transferência desse dinheiro, por que era tão ilegal? E aí, depois de receber diversos nãos, e foram muitos nãos, tá? Eu encontrei um material na internet que era sobre arranjo de pagamento, e no final desse material tinha um e-mail de uma pessoa do Banco Central. E eu mandei um e-mail para essa pessoa do Banco Central e
para minha, não sei se eu vou chamar de sorte, mas ele era um dos diretores do DENOR, do Departamento de Normas, e ele falou, você não quer vir aqui me explicar, não? E eu, caraca, cara, assim, então... E eu era empregado, né, ainda, né? Como eu disse, eu sempre trabalhei, eu era empregado. Nessa época eu trabalhava numa grande seguradora. E eu falei, caramba, como é que eu vou sair daqui, vou lá para Brasília, num dia de trabalho, eu sempre fui muito comprometido, assim, cara, não vou fazer isso, né? Mas eu era PJ, então eu pedi um dia de folga e a seguradora não me pagou por esse dia, né? Enfim, eles eram muito rígidos também. E eu fui, cara, assim, eu fui lá e, sabe, era um sonho meu, eu falei, fui lá, cara. Tá? E eu cheguei lá, eu tava tão nervoso, tem uma ideia? Eu tava tão nervoso, Marco, que eu não almocei. E a reunião era só de tarde, era papo de 5 da tarde. Então eu fiquei o dia inteiro sem comer, porque me dava dor de barriga, simplesmente. Eu ficava nervoso, me dava dor de barriga. Então eu não almocei o dia inteiro e fiz a reunião 5 horas. Eu fiz a reunião, cara, o cara pegou, botou todo mundo na sala, foi maravilhoso, porque assim, cara, você resolveu o problema, você resolveu o problema do mútuo. E eu, cara, fiquei assim, super animado, né, com aquilo. E eu voltei pra casa, não, desculpa, e eu falei assim, então me dá um documento disso que eu posso fazer. E eles disseram, não, a gente não pode emitir nenhum parecer sobre isso, não pode. Mas, cara, tirando o crachá, vai lá e faz. E eu falei assim, porra, cara, mas eu li pra caralho, eu li e eu falei, eu não posso fazer isso. Por mais que ele tenha falado que eu podia ir lá e meter a cara e fazer, eu já tinha lido. E o artigo 17, né, que fala sobre intermediação, ele fala que é proibido, você não pode fazer intermediação financeira. Então eu fiquei com medo. E aí estudei mais um pouco, contratei uma advogada, eu parcelei uma legal opinion em 20 vezes. Eu fiquei 20 meses pagando R$1.000 para ela, me cobrou R$20.000. E ela fez uma legal opinion para mim, né? E ela fez essa legal opinion acho que em 2 meses. E quando ela me entregou, eu falei assim, pô, tá resolvido, porque eu tenho o que o cara falou, e ela me deu a legal opinion, agora eu vou operar. Mas quando ela me entregou a legal opinion, ela falou o seguinte, não, mas você tem que ter o parecer do Banco Central. Eu falei, caraca, cara, assim, paguei um dinheiro para ela que eu não tinha, ela me deu uma legal opinion achando que eu ia conseguir operar. Enfim, foi a primeira vez em que eu fui buscar dinheiro para contratar um advogado melhor na vida, sabe? E é engraçado como o empreendedor, ele faz coisas que ele simplesmente não sabe o próximo passo. Era simplesmente, eu pensei, cara, eu preciso de um advogado melhor e um advogado especialista. Depois que você passa sobre isso tudo, hoje é fácil. Hoje eu falo, cara, vai mexer em seguro, contrate, fale com alguém especialista em seguro, né? Enfim, cara. E aí eu consegui captar R$100.000 naquela época, aí já era 2016. E eu consegui contratar o Bruno Baldutino da Pinheiro Neto. Cara, aquele cara salvou minha vida. E aí ele foi junto comigo no Banco Central e eu achando que eu ia conseguir resolver o problema. Então fui eu, Bruno Baldutino lá, Pinheiro Neto, Brasília. E chegou lá e o cara né, falou formalmente, não, você não pode fazer isso, né? Com a Pinheiro Neto na reunião, não, você não pode fazer isso. E aí eu já não tinha um centavo, porque eu gastei meu dinheiro todo, não tinha mais nenhum centavo. Engraçado, aí nessa reunião, aí o Banco Central falou, você vai ter que operar através de um banco. Aí eu falei, tá de sacanagem, cara, como é que eu vou operar através de um banco? Naquela época tinha a Socinal, que cobrava R$150.000 ou R$100.000 para operar com eles. Eles eram os únicos que tinham API. Enfim, não tinha essa grana, eu não tinha mais um centavo no bolso, né? Saí dali, fui pro escritório da Pinheiro Neto em Brasília mesmo, né? Comi aquele pão de queijo que é muito bom. E aí o Bruno falou o seguinte, cara, Léo, tem uma instituição financeira boa, parada, lá no Espírito Santo, vou te dar o contato dele, você conversa lá com ele, vê se você consegue operar. Foi quando eu entrei em contato e conheci o Del, que era da Paraty Financeira. A Paraty era uma financeira que estava ali parada, não operava mais. Ela só rodava a carteira de consignado ali, que ela tinha um resquício disso. E eu levei para lá, levei a história da Mutual, né? E o Del deixou operar lá por R$10.000 por mês. Eu também não tinha essa grana, R$10.000 por mês. Mas, enfim, peguei mais um empréstimo com familiares para conseguir desenvolver ali junto à Paraty Financeira. Levei mais tempo do que imaginei. Eu praticamente morei dentro da Paraty Financeira, ficava lá no Espírito Santo. Não tinha dinheiro para hotel, não tinha dinheiro para avião, mas, cara, fui lá. É algo muito louco. Você não sabe se aquilo vai dar certo e você está investindo ali
alma, sangue, o futuro da tua vida, da tua família, sabe? É algo muito tenso. Enfim, tô falando demais. Se quiser. É ótimo, é ótimo. Que a história, Então, se parar aqui, essa história vai embora, cara. então, só pra gente explicar pro pessoal o que foi a Mutual foi uma plataforma de multos que fazia o famoso peer-to-peer, empréstimo entre pessoas. Exatamente. Que você tentou inicialmente fazer direto, pessoa para pessoa. Isso não foi possível e você começou a fazer não quis arriscar. o que a gente conhece como barriga de aluguel, né? Que é pegar a licença de instituição financeira emprestada para que uma pessoa pudesse emprestar dinheiro para outra. Foi até aí que... Exatamente. E eu sei que uma das coisas que você queria muito resolver, né? E aí uma diferença que eu vejo no Léo, que eu aprendi a admirar para outros empreendedores, é que muitos empreendedores começam e querem fazer as coisas de forma artesanal. Sim. E se precisar colocar 20 pessoas para fazer aquilo no dia zero, alguns empreendedores colocam. Sim. O Léo, ele sempre teve uma vontade de automatizar processos. E um desses processos era o processo de biometria, de identificação das pessoas, é isso? Sim, sim. Vou contar essa parte da história. Enfim, finalizando um pouquinho da história anterior, no final eu consegui, então, criar todo o processo de digitalização do mútuo através da Paraty Financeira, fazendo o processo de barriga de aluguel, endosso em preto, né? Tudo digital, né? Naquela época nem tinha, cara, assim, acho que... Eu não sei se eu fui o primeiro naquela época, porque eu não lembro de outro fazendo. Eu sei que existia a Biva naquela época, focada no B2B. Eu fui, sem dúvida, o primeiro B2C. Pessoa física, eu fui o primeiro P2P Lending B2C no Brasil. Enfim, não foi nada fácil. Tive que aprender bastante sobre score também. A gente pode depois falar sobre score. Mas, antes de pegar e cair dentro, né, da Mutual, eu fiquei 7 anos dentro de uma grande seguradora. Eu era gerente de projetos lá, né, inclusive fazendo os projetos da área de antifraude, né, e nada por acaso. É engraçado que isso é algo que eu falo, parece que a vida já está escrita, né, parece que a vida já está escrita. Já passei por várias situações de quase morrer. Eu falei, cara, se eu não morri, foi porque, enfim, não é a minha hora ainda. E aí, cara, aquela parte que eu tava lá no Banco Central, né, Pinheiro Neto e tudo, e eles disseram que eu tinha que operar com instituição financeira, pra mim, cara, assim, foi... Eu fiquei sem chão, praticamente. Eu saí dali, fiz um almoço ali com o pessoal, fui para Pinheiro Neto, o Bruno Baldutini me apresentou ali a Paraty Financeira, que era uma instituição financeira que estava parada lá no Espírito Santo, onde eu conheci o Del, e a partir daí a história seguiu, onde de fato eu consegui fazer toda a automatização do processo de contrato de mútuo, endosso em preto, cessão, enfim, automatizei a porra toda. Acesso ao SCR, cara, assim, foi muito bom. E voltando para casa, lembrando que eu não tinha almoçado ainda, né? Eu fui para Pinheiro Neto, comi o pão de queijo e peguei o avião e fui embora. Cara, eu tava com um estresse tão alto, que eu comecei a passar mal dentro do avião voltando pro Rio de Janeiro. Então, peguei o avião de Brasília voltando pro Rio, eu moro no Rio. Comecei a passar mal dentro do avião de uma forma que eu nunca tinha passado antes. Assim, foi algo surreal. Meu coração, eu sentia meu coração mexer dentro do peito, sabe? Ele ficava assim, parecia um motor rateando. Comecei a lacrimejar, né? Mas não porque eu queria chorar, o corpo estava tentando botar pressão para fora, sabe? A frustração de ter... Cara, acho que a pressão foi muito alta ali, porque eu estava postando todas as minhas fichas, passou um filme na minha cabeça lá, falando sobre eu era viciado em startup, né? Eu estava postando tudo e eu não tinha nada, né? E eu voltando para o Rio sem nada, né? Sem qualquer perspectiva. Resumo da história, Marco. Passei mal pra caralho no avião. Desci dali ao ponto de ir direto pro hospital. Peguei um táxi, fui direto pro hospital. Cheguei lá no hospital, cara. Quando a mulher mediu minha pressão, acredite se quiser, tava 23/22. Eu tava infartando, 23/22. Ela disse, né? Falei, cara, você deveria estar infartando. Eu acho que por eu não fumar, enfim, eu não fumo e bebo muito socialmente. Ela falou assim, cara, você era pra estar infartando. Ela me deu um Captapril, eu acho, Captapril, e, cara, foi um relaxamento maravilhoso. Então, cara, assim, eu passei por isso dessa vez, e depois passei por isso, eu acho que mais 2 vezes seguidas na execução da Mutual. Depois eu aprendi
E fica o recado aqui, vou falar até para lá, fica o recado. Não se estressem. Acabou o dinheiro, deixa atrasar a conta, não paga. Enfim, cara, assim, as coisas vão se resolver. Querendo ou não, tem um ditado, cara, que se diz o seguinte: por mais difícil que esteja o inverno, né, a gente não tem um inverno rigoroso no Brasil, não tem neve, não tem nada, mas quem passa por um inverno rigoroso, que tem neve, tem escassez de alimento, você não consegue acessar o alimento, né? Por mais rigoroso que seja o inverno, a primavera sempre vem. A primavera sempre vem. Então, cara, não se estressa, cara. Então, enfim, eu aprendi isso muito tempo depois, passando por vários picos de estresse. Sabe aquela frase de levar pro fígado? Levei muita coisa pro fígado. Então, eu tive, cara, aquela esteatose hepática. Eu, como empreendedor, assim, cara, me quebrei como empreendedor, sabe? E é uma coisa que a gente tem que falar. Então, o empreendedor chora, o empreendedor passa mal, o empreendedor se destrói, cara, sabe? Se derrete. Eu acabei, cara. Me acabei, tireoide foi pro espaço, fígado foi pro espaço. Então, eu tive que me levantar de novo. Eu tive que me levantar de novo ali. E tive que aprender sozinho, porque ninguém, de novo, não tinha ninguém me falando, isso é estresse, isso é assim, calma. Eu não tinha ninguém me ajudando. Por mais que eu perguntasse, eu fui em diversos médicos, etc. Ninguém falou, cara, isso é estresse. Cara, fiquei com a pele toda fodida de estresse. Então, assim, tenho certeza que vários empreendedores passaram por isso, passam. Eu lembro que quando o Diogo da PicPay saiu da PicPay, ele postou uma foto, né, com acho que 7 remédios na mão, no LinkedIn. Eu falei assim, cara, a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Sobre essa dor de empreender, que não é fácil. É importante. Enfim, um ponto importante lá, quando eu estava na Mutual, foi quando a gente precisou escalar, né? Então, assim, a gente trabalhava com empréstimo, você sabe muito bem, da época que você era da Easy Crédito, você tem que pegar e captar muito lead, né? Milhões de leads. Então, tem que fazer uma análise sobre aquela pessoa, se ela tem direito ou não a pegar empréstimo, não só de score, que o score a gente consegue automatizar ali pelo CPF, fazendo ali uma análise rápida se está negativado ou não e etc. Mas tinha uma parte que ele tem a capacidade de crédito e agora tenho que conceder o crédito. Então eu tenho que fazer uma análise de antifraude, né, em cima dele. As pessoas falam análise de fraude, né? Pode ser. Enfim, eu falo de análise, eu falo antifraude. Então, eu tinha que fazer um processo de antifraude ali, né? Uma due diligence em cima daquela pessoa, aquele processo de combate à lavagem de dinheiro e etc. E era um processo manual, tá? Então, a formalização, a análise do documento da pessoa, as consultas externas da pessoa, essa parte. Principalmente a parte de laranja, né? Então, uma pessoa utilizando a outra, alguém se passando pelo Marcos, por exemplo, né? Porque quando alguém se passa pelo Marcos, né, e consegue passar, né, acontecem duas coisas. Além de a gente dar o dinheiro para uma pessoa que não é o Marcos e você perder o dinheiro, o Marcos te processa. E não vai te pagar. Então não vai pagar. O Marcos vai... você perde o dinheiro porque emprestou para o Marcos de mentirinha. Marcos de verdade te processa. O Marcos de verdade me processa e não é barato, caro, porque depende do nível de pessoa. Uma coisa que, se o Marcos é um cara de 20 mil reais, eu tomo um processo de 6 mil reais. Se o Marcos é um cara de 100 mil reais no mercado, eu pago um processo de 50 mil reais. Então, assim, eu fico no ROI negativo, eu perco muito dinheiro. Então, qualquer investimento em antifraude vale muito a pena. Naquela época eu utilizava a IDWall, que era excelente para fazer a parte de onboard, a parte de OCR, me ajudar a botar o cliente para dentro. Mas eles não tinham, naquela época, a parte de documentoscopia, que era a parte de análise do documento. Eu utilizava uma empresa chamada Arpia, ou Arpia, que era muito caro para mim. Eu não conseguia pagar, que era muito caro, né? Então, eu cheguei para os meus sócios e falei assim, pessoal, temos um problema. A gente tem que fazer o antifraude, senão a gente vai perder dinheiro aqui, vamos ficar com ROI negativo, mas é muito cara essa tecnologia, né? E eu cheguei para eles e falei assim, desculpa, antes disso, eu até conversei com o pessoal da IDWall e falei para eles, eu falei, cara, posso ajudar vocês a fazer o processo de documentoscopia, né? A ideia era fazer uma mentoria mesmo com o pessoal ali da IDWall, porque eu tinha trabalhado antes na seguradora, 7 anos na seguradora como gerente de projetos,
fazendo projetos ali para a área de antifraude. Então, eu dominava aquele assunto ali de documentoscopia. Mas, enfim, naquela época a Joel estava muito focado na parte de onboard, muito focado no meu ID que eles estavam lançando, e não era interessante. E como eu não conseguia pagar essa ARPA, essa arpia, esse serviço, eu cheguei para os meus sócios e falei assim, pessoal, eu quero desenvolver um serviço para a gente, para a Mutual, um serviço de análise de antifraude, de documentoscopia e etc. E eu vou precisar de 50 mil reais para a gente pegar e desenvolver uma parte do motor. E aí, assim, a discussão foi muito grande, porque eles disseram, naquela época eu era CEO de uma empresa de crédito, da Mutual, e eles disseram, porra, Léo, nada a ver, você vai perder teu foco, não sei o quê, você não tem que desenvolver isso, quem é você para você desenvolver uma ferramenta de antifraude? Né? Apareceu o meu irmão falando lá atrás da empresa de RH da Cato. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que fazer, eu sei como fazer, eu quero automatizar, eu quero construir isso pra gente. E aí, enfim, depois de 2 semanas insistindo, eles ficaram de saco cheio, eles me deram uns 50 mil reais. E eu fiz como se fosse um sorteio, não, uma campanha, sei lá. Uma campanha, sim, eu lembro. Você colocou no LinkedIn que... Pode contar você, mas foi isso, não foi? Você anunciou no LinkedIn foi no desafio, Facebook, foi no Facebook. Eu coloquei no grupo de inteligência artificial do Facebook, buscando uma pessoa que precisava chegar pronto com a tecnologia de fazer OCR em CNH e RG. Porque o próximo passo do OCR... Quem chegasse ganhava os 50 mil reais. Ganhava os 50 mil reais, que inclusive eu publiquei em dólar, era 15 mil dólares na época. Eu escrevi em português, em inglês, né, naquele grupo lá, e veio pessoas do mundo inteiro. Mas chegou muita gente querendo começar a fazer. Não, que eu vou começar... Chegou um cara, acelerando a história, chegou um cara e já mandou um vídeo para mim, mostrando, né, fazendo a captura do RG e tal, capturando os caracteres. Eu falei, cara, é isso, você ganhou. Vambora, vamos seguir em frente. Esse cara era o Rafael Viana e ele morava em Venâncio Aires, né? Por isso que a Combate à Fraude é de Venâncio Aires. Por quê? Naquela época eu tinha um time da Mutual do Rio, que era do Rio de Janeiro, onde eu moro, e o Rafael, que mora em Venâncio Aires, ele mora até hoje em Venâncio Aires, ele já tinha lá, ele tinha acabado de fundar um pequeno escritóriozinho para fazer uma fábrica de software. Então eu fui o primeiro cliente dele. Falei, Rafael, quero contratar você para não só fazer o que você já fez para mim, dos 50 mil reais, mas eu quero evoluir. Aí dividi com ele, compartilhei com ele aonde eu queria chegar. E eu cheguei para ele inicialmente, até convidei ele para ser funcionário da Mutual, né? Ele falou assim, não quero ser funcionário, eu quero trabalhar para mim. Então você lançou esse desafio, encontrou um empreendedor, assim como você, que topou e conseguiu resolver esse desafio. Sim. E num primeiro momento o problema da Mutual estava resolvido. Só que além disso, isso se tornou uma nova empresa. Conta pro pessoal primeiro o que é documentoscopia. Tá, vamos lá. Documentoscopia é a análise forense do RG, CNH, passaporte, etc. Eu consegui identificar que o RG de Santa Catarina tem determinadas características, uma CNH tem determinados itens de segurança e fazer essa validação automática, seria? Exatamente, né? Documentoscopia já existe há um tempão, né? E, fato, é feito de forma manual. Aquele desalinhamento que tem lá no RG, por exemplo, aquilo é de propósito. Aí você fala assim, pô, ao invés do cara pegar e alinhar as coisas, não, o desalinhamento é de propósito. Tem inclusive na CNH, desalinhamento dos caracteres, tá? Eu nunca poderia ser um fraudador, porque eu tenho toque, então as coisas para mim precisam ser alinhadas. Eu também. Depois que eu aprendi sobre isso, eu falei assim, cara, e muito empreendedor, e muito fraudador erra por isso, por toque. Ele alinha tudo e erra, né? É impressionante. Quando ele esquece até... Tipo, o RG tem assim, válido em todo o território nacional. RG, engraçado que os fraudadores, eles usam templates prontos. Então, quando o primeiro cara que criou e errou, todos os outros vão fazer errado. Então, tinha um cara de Goiânia que fez o válido em todo território nacional, esqueceu do O. Então, era fácil pegar. Você vai direto nos pontos. Tem O? Não, é fraude. Acabou. De cara, assim, já descartava de cara. Engraçado. Você automatizou esse processo, então, de análise, identificar as fraudes e fazer a recusa de documentos falsificados e evitar que laranjas possam acessar processos de crédito. Exatamente. Então foi isso. A gente, inicialmente construiu aí para a Mutual, para deixar bem claro, esse movimento só nasceu pela falta de grana. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o que tinha no mercado. Era caro.
E aí a gente partiu para desenvolver algo próprio e algo que não tinha, não existia no mercado um processo inteiro do início ao fim, fazendo a parte de captura, a parte de documentoscopia, a parte de biometria, não tinha. Então a ideia era construir algo do início ao fim. E eu fiz para a Mutual isso. E só para o pessoal entender, são 27 estados na federação, cada Sim. estado tem o seu RG, cada seu RG tem as características, né? Então, realmente, à época, eu imagino que você precisava aprender isso de uma forma manual, artesanal. Sim. E se você quisesse ter um departamento de análise de fraude, ele precisaria ser, no mínimo, robusto para conseguir analisar, aprender todos os tipos de documentos. Legal você falar sobre isso, porque essa empresa, por exemplo, que eu usava, que era a Arpia, ela tinha mais de 100 pessoas, era um contact center de pessoas que pegavam no olho, comparavam um RG com o outro, ia fazendo a comparação no olho. Era assim que era feito. Não sei como é hoje, mas era assim que era feito com a Arpia, acho que no início da Cert ID, posso falar besteira, peço desculpa, acho melhor até cortar, mas a Cert ID fazia no manual também. Deixa eu voltar aqui. Então isso que você fez se tornou uma empresa, que o nome da empresa é bem sugestivo, né? Combate à Fraude. Ah, legal. Isso é bem interessante, cara. Essa questão do nome, Combate à Fraude, é do caralho, porque não sei se você sabe, mas a empresa Vivo de telefonia, né? O nome dela, Vivo, vem porque ela tinha um marketing gratuito. Ficava na televisão, Vivo, no jogo de futebol, né? Reportagens, Vivo, de ao vivo. Então a Vivo absorveu o Vivo para ganhar ali. Tanto que não aparece mais, não tem mais Vivo, acabou isso, né? Porque era marketing gratuito, exposição de marca para a própria Vivo. Então, a palavra combate à fraude, se você pegar e jogar combate à fraude hoje em notícia, tá lá, combate à fraude, corrupção, combate à fraude, Então, era um nome, além de ser... Já tinha seu SEO próprio. Já explica o que é, né? Então, a gente estava sempre... vamos contratar uma ferramenta de combate à fraude? Opa, peraí, combate à fraude. Tava ali. Mas hoje o nome mudou, não é mais combate à fraude, porque acabou que a gente entrou os executivos, né, para internacionalizar a empresa, e eles não conseguiam falar combate à fraude. Eles falavam combate à fraude, não conseguiam falar, então virou as iniciais da empresa. CAF, combate à fraude, e CAF. Então hoje eles conseguem falar CAF, e levou a CAF para o mundo, tá em mais de 40 países. Então a CAF hoje tá internacional. Você começou no Brasil com um sócio lá do Sul, num desafio do Facebook. Hoje é uma empresa que está em mais de 40 países, resolvendo não só problemas de fraudadores no Brasil, mas no mundo todo. Sem dúvida. E vale mais de 1 bilhão hoje. Né? Mais de 1 bilhão. É engraçado que a gente tinha 1 ano de casa, né? Com 1 ano de casa, a gente já tinha muitos clientes. Praticamente a gente nasceu na pandemia, em 2019 ali. A gente conseguiu muitos clientes e com 1 ano de casa, cara, a gente já recebeu uma proposta de compra, de venda da CAF. Naquela época lá, a gente podia ter vendido a empresa por 68 milhões de reais. E eu e Rafa, a gente decidiu não vender, porque a gente sabia onde a gente queria chegar e ainda bem. Hoje vale mais de 1 bilhão de reais. E a empresa foi tomando corpo, você trouxe executivos para assumir a operação, Sim. se afastou da operação aos poucos da combate à fraude, e hoje você não está mais no dia a dia da operação. Essa parte é bem interessante, porque aí vou falar um pouco do empreendedor, né? Então, essa parte é interessante porque eu acho que todo empreendedor deveria ter ego zero, tá? E foi um momento de uma escolha muito relevante na fase da combate à fraude, porque eu não tinha a experiência para levar a CAF, né, a combate à fraude, para fora do Brasil. E eu lembrei que eu tinha um investidor anjo, né, chamado Daryl Green, que ele tinha vendido uma startup de antifraude para a Mastercard, e esse cara tinha a experiência que eu precisava. Então eu peguei o carro ali, peguei a Dutra, fui lá na casa do cara, avisando ele no meio do caminho que eu estava indo lá. Cheguei lá e falei assim, cara, quero você como CEO da CAF. Né? Então fiz o pitch para ele, vendi para ele. Ele também é empreendedor, achou do caralho isso, por mais que ele fosse anjo da Mutual na época, né? E consecutivamente ele era investidor também da CAF. De tabela, ele não conhecia o produto. Então eu mostrei na prática para ele como é que funcionava. Ele achou muito bom e, além de assumir como o CEO, ele também trouxe os investidores de fora e trouxe os executivos de fora, né, que eu chamo de gringos, ainda bem, pessoal fera da Mastercard, Visa e etc. E a empresa agora está em mais de 40 países. Pô, que legal, ganhando cara. Em dólar. Que legal, que legal. E aí, a CAF comprou a Mutual, foi isso? Ela fez um exit com a Mutual? Verdade. E aí chegou um momento, né, em que a CAF ela se tornou até maior do que a Mutual.
Mas só que a Mutual detinha ainda um percentual da CAF e a CAF comprou o percentual que ela tinha na Mutual e ela seguiu sozinha, tendo 100% de participação. Legal. E você não parou por aí? Teve outro desafio que você tentou resolver, que era automatizar a busca de processos jurídicos no Brasil, é isso? Ah, legal. Isso. Assim como nos RG são 27 ou mais tribunais, porque você tem mais de 90. Mais de 90 tribunais no Brasil. Mais de 18 sistemas diferentes, uma loucura. E quando eu queria saber se uma pessoa tinha um processo, eu precisava consultar todos ou a maioria desses tribunais, e você viu isso como um problema ou oportunidade. Vou explicar mais ou menos, tá? Quando eu estava lá na CAF, fato, né, a gente tinha integrações ali, né, com alguns players, né, que proviam para a gente processos judiciais, e o maior desafio era homônimo. Não dá para ter homônimo fazendo combate à fraude, não dá mais num processo automatizado. O homônimo não dá, então você tem que ser muito assertivo. Então, eu tinha alguns desafios para resolver, né, que eu não conseguia resolver antes. Os desafios eram acabar com o homônimo, sem dúvida, sempre baixar o preço, e você conseguir percorrer todas as instâncias com uma única consulta. Porque até então, você tinha que dizer em qual instância estava o processo, e testando a instância onde estava o processo. E mais, os players, eles cobram por instância. Então eu falei assim, cara, vou acabar com isso, eu quero uma consulta única que encontra tudo, traz tudo, e paga tudo, e em todas as instâncias, enfim. E aí, cara, eu saí da CAF, fundei essa empresa para resolver esse problema dos processos judiciais, chamada Judite, né? Judite.io. Então, Judite, né, esse nome, ele vem da junção de Judicial, IT, juntando ficou Judite. Mas foi também uma brincadeira, porque eu adorava aquele episódio do Fábio Porchat, que ele fica puto, né, com aquela operadora de telefonia celular, e ele chamava ela de Judite. Então eu estava muito puto com aquela situação do processo judicial, e eu queria um nome muito simples, né, das pessoas entenderem e me lembrarem de mim, e aí veio o nome Judite. E como é que tá a Judite hoje? O que você pode falar pra gente de grandes números de operação? Eu sei que é uma empresa que, apesar da tua experiência anterior com empreendedorismo, você ter trazido tudo isso, não de 2 empresas, mas de várias empresas que você fundou antes, ela escalou muito rápido, né? O que você conta da Judite pra gente hoje e quais são os próximos passos? Legal. Bem, eu sempre soube onde eu queria chegar com a Judite, o que eu queria resolver. Principalmente o mercado tinha uma dor muito forte. O mercado, ele tem ali um grande líder focado no B2C, né, há mais de 20 anos no mercado, mas faltava um bom player de B2B. Então a Judite, ela nasceu focada no B2B para resolver esses problemas, baixar o preço, encontrar o processo ou todos os processos com uma única consulta, em todas as instâncias e etc. Então, quando eu comecei ali a Judite de cara, eu já comecei na área comercial, né, fazendo ali meu processo de Hunter, consegui trazer o maior e melhor escritório de advocacia para utilizar ali a Judite e o segundo maior birô do Brasil, né? Enfim, não posso falar o nome aqui, porque tem lá o NJ que não me deixa falar o nome, mas é o segundo maior birô de crédito do Brasil também. É nosso cliente ali e a gente foi escalando, foi fechando. Porque é interessante quando você cria um serviço onde as pessoas já estão de saco cheio, né? Porque não existia um número 2. Por incrível que pareça, não existia um número 2 no mercado. Então, quando a Judite nasce, já nasce forte como sendo um número 2. Então, foi uma consequência de saírem do número 1 e virem para o número 2. Então, esse player que existia no mercado antes era um player focado mais em atendimento de advogados ou escritórios de advocacia como um todo, mas existia toda uma demanda de mercado de analistas de crédito, de empresas de dados que precisava dessa solução, né? Que sair do homônimo de consultar o Maria da Silva para poder consultar o CPF ou o CNPJ em todos os tribunais do Brasil. E aí, diferente de outras empresas que começam pensando ou vendendo pequeno para pequenas empresas, você já começou vendendo para os maiores caras do segmento. Para os maiores. Por conhecer a dor, né, ter passado pelo processo de crédito, de antifraude, etc., eu sabia qual era a dor desse cara. Em fato, esse cara ele quer velocidade e ele quer, de forma assertiva, conseguir resolver o problema. Então, ali na Judite, eu entregava para ele a entrega de todos os tipos de processos judiciais que, de fato, conseguiam resolver vários problemas. Problemas de um mandado de prisão, por exemplo. O mandado de prisão ele é um processo criminal também. Então, eu acessava lá o mandado de prisão em tempo real, quentinho, falava, olha, não aceita esse cara. Não só, e pegava o histórico também, pegava o histórico e se o cara
tinha algum processo criminal, roubo, furto, enfim, estelionatário, isso no caso do criminal, né? Então, é processo criminal, ou mandado de prisão, execução de dívida, aí indo para crédito agora, né? Execução de dívida, execução fiscal, o histórico de falência, né, de alguma empresa. Enfim, então a gente começou a entregar isso e também para a parte de RH, né? Aquele cara que costuma processar as empresas com frequência, né? Então, também esse mercado. Não só isso, né? Mas se eu vou contratar um colaborador novo, é importante eu saber se ele tem um mandato de prisão, se ele tem algum processo criminal por crimes graves, né? E com esse desenvolvimento da Judite, eu tenho visto muito você falar sobre um tema que me pareceu interessante, que é o tema de precatórios, que são processos do governo. Por que você está entrando nesse mercado? Você pretende desbravar um novo mercado ou isso é um produto da Judite? Esse mercado não é novo, mas eu posso dizer que é um mercado que está extremamente quente. É um mercado que hoje, quando eu digo que ele é muito relevante, porque os grandes bancos estão atacando esse mercado. Então você tem BTG, XP, Santander, com empresas específicas atuando na compra de precatórios. Então a Judite ela entrou ali para ter acesso a esses precatórios, que são processos judiciais. Então a gente consegue pegar ali os processos em cumprimento de sentença, na fase de homologação de cálculo, pega o ofício requisitório e a gente consegue vender esse dado para quem quer trabalhar. Então quem quer esse dado? Os advogados, que trabalham com precatório também, os fundos de investimento e os bancos também. Então é um mercado de mais de 100 bilhões todos os anos. É bem interessante. Precatório é um direito. Vamos explicar para as pessoas o que é um precatório. O que é um precatório? Vou pegar o caso do INSS, por exemplo. Você, pessoa física, você teve ali com um problema, você não concordou e você processou lá o INSS, tá? E você ganhou essa causa do INSS. O INSS deve a você, né? O INSS é uma entidade federal que deve um valor a você. Então o precatório ele é sempre um processo judicial, ele é um direito creditório, tá? Enfim, eu acho que do INSS é um direito que o governo tem para te pagar e geralmente demora para isso acontecer, certo? É isso? Sim e não. Aí depende. Existe algo chamado LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde todos os anos a entidade governamental ela lista o que ela vai pagar aquele ano. Então, se ela não conseguir pagar você esse ano, ela pode pagar ano que vem. Se não consegue pagar ano que vem, ela vai pagar depois do ano que vem. Mas você sabe quando você vai receber. Então, tem pessoas hoje que têm precatórias para receber na LOA de 2026. A gente está em 2024. LOA de 2026. E ela vende isso porque ela quer receber já. Então, às vezes, ela tem um processo judicial, ela tem um processo judicial onde ela tem um direito de receber ali, sei lá, R$1 milhão, por assim dizer, e ela vende hoje por R$600 mil. Então, o mercado ganha ali um spread de R$400 mil nesse meio do caminho. Entendi. Eu sei que você é um empreendedor multifaceta, que já atuou em diversas áreas, mas do mercado de crédito especificamente. Você conhece muito bem esse mercado, o mercado de antifraude. Para onde você acha que os empreendedores deveriam estar olhando nesse mercado? Quais são as áreas que ainda não foram exploradas ou que ainda tem muitas oportunidades? Crédito PF, crédito PJ, antecipação de recebíveis. Tem algum lugar que você acha que os empreendedores deveriam estar olhando? Ok. Aí, lógico, opinião pessoal, eu acho que tem que focar na antecipação de recebíveis. Tá? Ainda é um mercado muito bom, ainda mais focado para a indústria. Então, aí tem a Bancap, né? A Bancap é do Adriano, enfim, ele é meu sócio, inclusive, em alguns negócios. Ele opera a antecipação de recebíveis todos os meses, né? Mais de R$100 milhões. E é interessante nessa operação que ele faz, porque ele capta dinheiro com pessoas físicas e remunera muito acima do que o mercado está pagando de renda fixa e etc. Enfim, eu vou vender o peixe dele aqui, tá, Adriano? Não ganho nada em troca, tá? Inclusive, meu dinheiro está lá na Bancap, rendendo. Adriano, queremos você aqui, hein? Traz o Adriano para cá. E quer crédito, né? Antecipação de recebíveis. Sim. Então, o meu dinheiro está lá no Adriano, rendendo. Então, ele capta com pessoa física esse dinheiro e empresta para a indústria. Então, ele capta comigo, me dando um percentual menor. Então, paga para mim hoje 1,3. Paga 1,3 ao mês para mim e empresta um pouco mais alto lá, fazendo antecipação de recebíveis lá com a indústria. Então, enfim, assim ele consegue girar. Então, esse mercado, eu vejo que ele já está nesse mercado há muito tempo, superaquecido e crescendo
cada vez mais. Então, mercado de precatório e mercado de antecipação de recebíveis tá muito, muito, muito quente. Que legal, que legal. Pessoal, e risco baixíssimo. Desculpa interromper. Risco baixíssimo. Pessoal, a gente está caminhando para o fim desse episódio, para o fim desse podcast. Eu quero lembrar que o Credcast tem oferecimento da PIC Digital. A PIC é uma plataforma de benefícios financeiros corporativos, onde os funcionários da sua empresa podem contratar empréstimos sem juros. Se você se preocupa com a saúde financeira dos seus colaboradores, conheça a PIC. E a PIC também tem a parceria com a Judite, do meu grande amigo Léo, que está aqui com a gente, que, como ele disse, é um birô de consultas de dados jurídicos, que através do CPF ou CNPJ você consegue consultar em todos os mais de 90 tribunais do Brasil se existe alguma restrição criminal, restrição judicial ou impedimento naquele CNPJ ou CPF que você está consultando. Léo, você escutou uma coisa muito forte no passado. Fala. Disseram que você era viciado em empreender. Tem gente viciada em cocaína, gente viciada em álcool, mas também tem gente viciada em esporte, viciada em triatlon. Você se considera um viciado? Não, eu me considero um apaixonado. Eu sou apaixonado por empreender, apaixonado por resolver problema e, sem dúvida, apaixonado por fazer dinheiro, sabe? Então, e é algo que eu gosto, cara. Então, sabe uma coisa que eu falei pra mim mesmo? Eu sou um pintor de startup. Não tem aquele cara que pinta quadro? Eu pinto startup. Porque literalmente eu desenho desde o zero. Então, eu desenho o modelo e tal, e no final eu vendo, né, aquele quadro, então aquela startup. Então, eu sou um pintor de startup. Que legal, cara, que legal. Queria agradecer mais uma vez a tua presença. Obrigado. De coração. Você é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Tua história é inspiradora e eu tenho certeza que ela vai chegar aí em milhares de empreendedores de crédito ou de outros segmentos. E sigam o Leonardo nas redes sociais, que ele tem projetos fantásticos para empreendedores. Léo, seu agradecimento. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, quem quiser falar comigo até diretamente, acessa meu site, rebit.com. Tá? Rebit.com, lá tem meu WhatsApp, tem as minhas redes sociais. Pode trocar uma ideia e vamos embora, vamos seguir em frente. E é isso. E torne-se cliente da Judite. E da CAF também. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no nosso podcast, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, onde você estiver. E seguir a gente também no Instagram. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.